pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês sobre algumas coisas que me fazem simplesmente querer jogar um livro longe e fugir dele, sobre manias estranhas ou não sei, que eu tenho, e sobre coisas que eu mudei nesse último ano em relação à leitura e enfim, coisas assim que eu vou estar falando nesse vídeo. Então eu acho que esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Peguem uma pipoquinha, peguem uma coquinha zero, que nem eu tenho aqui, ou um cafezinho. E vamos começar! Lembrando que temos um clube do livro aqui no canal agora, ele funciona aqui na aba de membros do YouTube, então vem participar, vem ler com a gente, tá muito divertido. Lembrem também de usarem os links da Amazon aqui na descrição do vídeo, comprando por esses links vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem também de deixarem o gostei nesse vídeo, que ajuda muito a entregar pra mais pessoas. Deem hype no vídeo também se aparecer ali embaixo. Eu não sei direito o que é, mas enfim, acho que sempre é bom. Lembrem de se inscreverem no canal e ativarem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo. E vamos começar! Já vão deixando nos comentários se vocês concordam comigo ou não, porque eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Ou se vocês vão sair desse vídeo me julgando, o que também é válido, e podem deixar ali nos comentários também, tá? E já vou avisando que provavelmente muito do que eu vou falar aqui vai ser incoerente ou até mesmo hipócrita, porque o que somos nós, seres humanos, se não incoerentes? Não é mesmo? Tá, vamos começar. Vou começar falando dos tropes que eu realmente não gosto. E eu fiz uma lista de menor pra pior. Então, tipo, o pior vai estar no fim da lista. Então, coisas que eu não suporto. Animais morrendo. Esse não é um trope exatamente, mas eu resolvi colocar aqui porque eu já desisti de ler livro que tem muito bicho que morre, que tem muito bicho que tá sofrendo. Então eu decidi colocar aqui. E é triste, porque eu amo histórias com animais, eu amo histórias que o bicho vira um próprio personagem e que o bicho consegue muitas vezes até interagir e conversar com o personagem principal, enfim. Eu gosto muito de livros assim, eu acho muito legal, eu sempre fico pensando, meu Deus, o que a minha gata falaria pra mim? Eu sei que quando tem esse tipo de situação em livros, em algum momento esses bichos vão sofrer, seja por motivo ou outro, seja por defender o protagonista, seja por isso ou aquilo, ou esse bicho vai morrer por causa de uma vingança que alguém vai fazer contra o protagonista, enfim. É um assunto sensível que pode sim fazer com que eu desista de ler livros, porque eu não gosto de ver bicho sofrendo. Pessoas, mas bicho não. Como eu falei, não é exatamente um trope, mas eu precisava colocar aqui. Por exemplo, Marley e eu, que eu ainda tô traumatizada da única vez que eu assisti esse filme na vida, que eu chorei por uma semana, porque eu finalmente me toquei que a minha cachorra ia morrer um dia, querida. E aí eu fui ler o livro alguns anos atrás, e quando chegou na parte que o Marley fica doente, eu simplesmente abandonei o livro e nunca mais olhei pra trás. Eu nem tenho mais o livro hoje, eu me desfiz dele. Então, um exemplo pra vocês. Agora, começando mesmo com a lista dos tropes, tá? Começando com enemies to lovers mal feito, tá? Inimigos para amantes que não são inimigos de verdade. Esse é um dos meus tropes favoritos, tá? Todo aquele ódio, toda aquela tensão, aquela angústia, aquele drama, tudo pra mim, eu amo muito, só que tem que ser bem feito. Tem que ter um motivo pra esses personagens não se gostarem. Eles não precisam exatamente ser inimigos, mas eu preciso de um motivo convincente do porquê eles não se gostam e porque eles não conseguem se ver juntos, sendo amigos, enfim, seja o que for. Então não pode ser simplesmente, eu não fui com a cara de fulano, então ele é meu inimigo. Não, isso não funciona pra mim, tá? Pra mim tem que ter realmente um motivo, nem que seja, sei lá, jogou ovo na minha cara no final do ano na frente da escola. Tá ótimo já. Então, que exemplo específico, mas enfim. Esse é um trope que eu gosto muito, mas ele precisa ser bem feito. E a gente tem um pouco de tudo, tipo, às vezes algumas coisas são bem feitas e convincentes e às vezes eles não são inimigos convincentes, mas o resto da história acaba compensando. Mas assim, esse é um dos tropes que eu gosto muito, mas precisa ser convincente, tá? O segundo trope que eu realmente não gosto e que eu fujo se eu puder é gravidez inesperada. Então, como eu falei, aqui provavelmente alguém pode me achar incoerente, mas como eu também falei, o que somos nós, seres humanos, se não incoerentes, né? Porque assim, eu não gosto desse trope, eu não gosto quando isso acontece na história, mas tem um livro que é um dos meus favoritos, que me fez chorar e que eu amei a história, que é Reckless, da Elsie Silver. Esse é o quarto livro
da série Chestnut Springs. Eu não lembro o nome em português, porque essa série toda já saiu, mas vocês vão estar vendo a capa aqui. Eu li esses livros em vlog de leitura, inclusive, e eu me surpreendi com o quanto eu amei essa história. Porque eu comecei a série e a única coisa que eu sabia sobre a sinopse foi do primeiro livro. Então, dos outros livros eu não li a sinopse. A única coisa que eu sabia sobre esse livro era sobre que personagem ia ser. E assim, foi muito surpreendente, porque essa era uma personagem que eu não gostava nos outros livros, então aqui ela me surpreendeu muito. E veio com esse trope da gravidez inesperada, mas foi tão bem feito, com tanto carinho, com tanta dedicação da autora, que ficou um livro maravilhoso. E nesse livro, eu amei esse trope da gravidez inesperada. Mas, infelizmente, quando isso acontece, geralmente, eu acabo ficando um pouco desconfortável com esse rumo que a história toma. E eu posso até terminar de ler o livro, mas geralmente já perdeu o brilho pra mim, então é mais de tipo, tá, vamos ver o que vai acontecer. Então, tem que ser uma coisa muito bem feita pra eu gostar. E não me perguntem o que é essa coisa muito bem feita, porque eu não sei explicar. Não é o meu trabalho esse. Então, é isso. No geral, eu não gosto. Eu realmente acho que... Eu não sei, eu não gosto como os personagens lidam com essas situações, do jeito que a história se desenrola ao redor da gravidez, então eu não sei exatamente o que é, mas é um trope que eu realmente não gosto e se eu puder, eu fujo. Ok, próximo. Gente, mais uma incoerência aqui, tá? Porque eu coloquei triângulo amoroso. Desnecessário. Porque, primeiro, que pro triângulo amoroso acontecer e ser convincente, tem que ter sentimentos ali no meio. E, tipo, tem que fazer sentido, sabe? De novo, não me perguntem o que é fazer sentido, eu não sei. Mas, por exemplo, um triângulo amoroso convencível, Damon, Elena e Stefan, The Vampire Diaries. Esse é um triângulo amoroso totalmente perfeito, na minha opinião. Então, por isso que eu digo que tem que ser muito bem feito, porque geralmente eu me apego aos 3 personagens envolvidos nesse triângulo amoroso. Então, o autor tem que ter muito cuidado e muito carinho quando ele for lidar com o personagem que não vai ser escolhido. Porque, pra mim, ele tem poucos finais que são decentes e que vão me satisfazer. Por exemplo, ou ele pode morrer, obviamente, tipo, eu acho que essa é a primeira opção, que eu acho que é a que mais funciona pra mim, tipo, morreu, acabou. Ou ele pode achar outra pessoa, o que eu não gosto muito, mas tudo bem, melhor do que algumas coisas que eu já li. Ou eles podem também virar um trisal, tipo, não sou contra essa ideia, mas assim, eu acho que como o autor tem que fazer o leitor meio que escolher um lado, tipo, eu acho que isso tem que ser feito de um jeito muito cuidadoso, porque, obviamente, vai ter gente que vai gostar dos 2 lados desse triângulo amoroso, então eu acho que as 2 coisas têm que ser bem feitas e tem que fazer sentido com quem, tipo, o personagem vai escolher ficar. Não pode ser tipo assim... eu sei lá, gente, não sei, mas tem que fazer sentido, entendeu? Eu falei que eu não ia fazer sentido aqui. Então, eu amo triângulos amorosos, mas tem que ser convincente e tem que ser bem feito e tem que ter um certo tato na hora de lidar com a parte que não vai ser escolhida. Eu acho que toda aquela angústia, aquele sofrimento, aquela indecisão, eu acho legal de acompanhar de novo quando é bem feito. Então, eu acabo sofrendo junto com esses personagens, então eu gosto muito. Por exemplo, um triângulo amoroso que eu gostei muito de como acontece, eu não vou dar spoiler, mas obviamente temos um triângulo amoroso em Das Crônicas de Amor e Ódio. A gente tem um triângulo amoroso ali, e eu achei que foi muito bem feito. Eu gostei do final? Não. Eu gostaria que tivesse ido pro outro lado da história. Mas, eu não gostei de como acabou, mas eu entendi porque acabou daquele jeito e eu aceitei. Então, assim... é isso que tem que ser, sabe? Tipo, não falei nada de realmente concreto aqui, mas enfim. Aqui agora é uma coisa mais... não sei, tá? Aquele personagem pode ser o personagem bad boy ou a personagem feminina que é super fodona e que não é de verdade. E sem profundidade. Ser daquele jeito só por ser? Não. Eu amo livros com personagens moralmente duvidosos, os Shadow Daddies, que fazem a gente se questionar se realmente a gente devia estar torcendo por esse personagem. Mas pra isso, ele precisa ser perigoso de verdade, ele precisa ser mal de verdade, entendeu? Ele tem que realmente merecer essa reputação. Não simplesmente porque, sei lá, ele falta aula, ele
enfim. E ao mesmo tempo que ele é, assim, do mal, com o interesse amoroso, ele tem que ser o quê? Um bebezinho, entendeu? De resto, ele tem que realmente aparentar ser ruthless. É realmente disposto a fazer o que precisa ser feito. E aí depois, se as pessoas acham que o que ele faz afeta ele ou não, as consequências dos atos dele, aí cabe a nós, leitores, descobrir, entendeu? Mas as pessoas continuam achando que esse personagem é um filho da puta, mas ele tem que merecer esse título. E não quando é um personagem que, tipo, é pintado pra ser desse jeito, mas ele não sabe se defender, ele não é estrategista, ele não é inteligente e ele só tem marra. Tô pensando num personagem muito específico do livro The Predator, o Predador, da Rue Nix. Mas como eu falei, esse personagem também não pode ser um escroto com todo mundo, porque eu não posso odiar esse personagem, eu tenho que torcer por ele. Então, por dentro, a gente tem que ver que ele é sensível, ou que as coisas que ele faz, tipo, ele faz por um bem maior, mas não quer dizer que ele gosta do que ele faz. Temos muitos exemplos, como em Acotar, Quarta Asa, agora que eu li Quarta Asa, tá? Em Powerless também temos, De Sangue Cinzas, em Caraval, em The Wolf King, em Anatema, A Prisioneira Dourada, em Dire Bond, Escudo de Pardais, Quicksilver. Eu podia ficar o dia todo aqui dando exemplo pra vocês, mas vocês já entenderam. Mas, basicamente é isso. Tipo, eu preciso entender por que esse personagem é assim. E pode demorar, não precisa ser no início da história, mas, tipo, tem que ter um motivo e tem que fazer sentido. Ele não pode ser só, tipo, uma farsa. E eu acho que aqui se encaixa também quando um personagem feminino ou masculino, tanto faz, que o autor tenta vender essa ideia pro leitor de que esse personagem é muito foda, é muito inteligente, é muito isso, é muito aquilo, sabe isso, sabe aquilo. Só que a gente não vê isso. A gente vê um personagem fraco, a gente vê um personagem burro, a gente vê um personagem que não sabe fazer as coisas. E aí, mas todo o tempo tem aquela coisa, não, porque eu sei que sim, porque eu sei que, sabe? Tipo, isso me irrita muito. Tipo, ou tu é, ou tu não é, ou tu tá melhorando para ser. Então, isso é uma coisa que me deixa um pouco também desanimada. E isso aconteceu muito com, again, The Predator, da Rue Nix, porque tanto o personagem masculino quanto a personagem feminina, pra mim, eles encaixam perfeitamente aqui nesses dois exemplos, porque eu me decepcionei com os dois. E também aqui nesse exemplo entra também Os Instrumentos Mortais. Até agora, pelo menos onde eu tô, eu li os 2 primeiros livros e eu sinto muito isso. De que é pro leitor acreditar que esses personagens são muito fodas, mas eles são adolescentes. É óbvio que eles não sabem exatamente ser desse jeito. Enfim, 2 exemplos aí pra vocês, mas é isso basicamente. Agora eu vou falar de tropes de segunda chance e traição. Eu coloquei os dois juntos, tá? Pra mim, esses são uns dos piores, na minha opinião. Pra funcionar, tem que ser muito bem feito. E, de novo, não me perguntem como é. Eu vou citar um exemplo aqui de Magnolia Parks, tá? Da Jessa Hastings. Eu li esse livro 3 anos atrás, se eu não me engano, e eu gostei muito. E eu lembro a Magnolia e o BJ, né? Eles ficam indo e voltando, e daí tem essa provocação entre os dois, tem traição, eles se envolvem com outras pessoas, e daí ficam indo e voltando. Então, tipo, naquele livro, eu gostei. Talvez se eu relesse hoje, eu não gostaria mais. Eu quero descobrir isso, inclusive, pretendo reler. Mas é um exemplo. Só que geralmente é um trope assim que é muito difícil de me convencer. Em segundas chances, eu acabo geralmente ficando do lado de que esses personagens realmente deviam ficar afastados e deu, tipo, porque tem livros que as coisas que aconteceram com esses personagens no passado são coisas que eu não vejo, tipo, dando certo esses 2 personagens de novo no futuro, entendeu? Então tem segundas chances que não fazem nem sentido, na minha opinião. E sobre traição, eu acho que eu nem preciso falar muito, mas eu acho mas tão triste de ler, porque a gente acompanha um desses personagens se entregando, se envolvendo, passando a confiar nessa outra pessoa, e aí simplesmente, seja lá qual for o motivo, tipo, acontece uma traição. E eu não tô falando só de traição, tipo, amorosa, de beijar outra pessoa, enfim, eu tô falando de qualquer tipo de traição, sabe? Então isso já é tão doloroso e eu sei lá, eu acho muito difícil perdoar esse tipo de coisa. É isso. Ok, a gente tá chegando no meu top 3 de piores tropes que eu
fujo sempre que eu posso. E eu vou falar agora de perda de memória. Simplesmente um dos tropes que eu odeio com todas as minhas forças, e se eu sei que vai ter perda de memória no livro, eu simplesmente fujo. A não ser que alguém fale assim, não, eu te prometo que vai valer a pena, e mesmo assim depende de quem vem esse conselho. Gente, enquanto eu estou editando o vídeo, tá? E eu lembrei de um livro que tem uma premissa parecida com esse trope de perda de memória e que eu gostei muito, que é O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Eu lembro que eu li esse livro, eu acho que lá em 2024, talvez 2023, não lembro, enfim. Só que aqui não é exatamente perda de memória, aqui a gente tem a Alice, que ela simplesmente colapsa um dia no chão da academia e ela tem 29 anos, ela é casada, ela tá esperando o nascimento do primeiro filho, e aí ela colapsa um dia e ela acorda 10 anos depois. E aí, então, ela vai tentando ir atrás do tempo perdido, mas daí ela percebe que ela se tornou uma pessoa totalmente diferente do que ela imaginava que ela seria na juventude dela, enfim. Então, basicamente é isso, não tem exatamente a perda de memória, mas tem uma coisa parecida. Esse livro é maravilhoso, eu super recomendo, inclusive. Eu acho muito difícil fazer a perda de memória ser interessante de ler, porque geralmente o leitor só passa raiva, frustração, nervoso, tristeza às vezes também, mas não de um jeito legal. Tipo, eu geralmente não gosto. E é sempre, sabe, tipo, em partes críticas da história, em que a situação é complicada, e daí vira... Ai, gente, eu não gosto, tá? Me estressa. Isso aconteceu com Ruthless Vows, Promessas Cruéis, que é o segundo livro de Divinos Rivais. Gente, eu acho que se eu soubesse que esse segundo livro tinha perda de memória, eu não teria lido nem o primeiro, tá? Tanto que eu terminei o segundo livro na força do ódio. Em segundo lugar, no meu top de piores tropes, eu coloquei livros musicais com personagens que são cantores, que têm uma banda, que tocam algum instrumento, que escrevem músicas. Gente, eu odeio. Se eu vejo um microfone na capa, eu já descarto. Um violão, uma guitarra, uma banda, um palco, seja o que for, eu fujo. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu acho que é porque na maioria das vezes eu sinto sempre a mesma coisa lendo esse tipo de livro, que é vergonha alheia. Aquela pessoa, aquele personagem que, ai, tá triste, vai pegar o violão. Gente, eu não tô criticando quem faz isso na vida real, tá? Eu tô falando que eu não gosto de ler livro assim. Tá triste, daí vai lá e pega um violão e começa falar uma música, escreve uma música e... Ai, gente, eu acho muito brega, tá? Me dá vergonha alheia, tipo, me dói meus olhos ler esse tipo de coisa. E eu odeio quando o livro não é sobre isso e aí no meio da história, de repente, um personagem canta, um personagem toca e aí tem aquela cena perdida ali no meio e eu fico, pra quê? Não precisava, sabe? Eu realmente não gosto. Um exemplo de uma situação que me pegou de surpresa foi O Acordo, da Elle Kennedy, o primeiro livro da série de Off Campus, porque a gente tem a Hannah, que ela estuda música, se eu não me engano, e, tipo, até aí tudo bem. Tipo, eu imaginei, porra, ela estuda música, tá, beleza. Só que aí tem partes ali no meio, eu não lembro direito, mas tipo, que ela pega o violão e tal, assim, não me convence, sabe? Não é uma coisa que eu gosto de ler. E tem um exemplo também de Daisy Jones and the Six. Eu só gostei desse livro, eu acho que porque ele é escrito daquela forma diferente, como se fosse um documentário, uma entrevista, não lembro direito. É realmente uma coisa que eu não gosto, tipo, não tô falando que esses livros são ruins nem nada disso, eu simplesmente não gosto. É tipo assim, é instantâneo, sabe? Ai, caralho, tem um nozão aqui. Se eu vou ler a sinopse de um livro que eu achei a capa interessante ou o título interessante, e daí a primeira linha tá lá, ai, um ex-astro do rock, ai, um ex-cantor ou um cantor, eu fecho na hora e deu. Tipo, entrou na minha lista proibida. E vocês podem me julgar, tá? Mas é isso que eu penso. Agora a gente chegou ao primeiríssimo lugar, ao trope que eu mais odeio e que mais me irrita de todos, tá? Que é o miscommunication. O trope de falta de comunicação, o famoso. Gente, tá me dando ódio só de pensar, tá? Então, assim, muitas emoções. E o pior de tudo é que eu tenho a impressão que esse trope,
ele não é exatamente divulgado como os outros. Tipo, a gente vai ver um livro agora e daí tem lá Enemies to Lovers, Slow Burn, Friends to Lovers, blá blá blá. Mas não tem miscommunication, tá? Não diz, não tem aviso nenhum de que vai ter essa bomba no livro. Então, é muito ruim, porque aí tu começa uma história, tu começa a gostar dessa história, daí tu investe nessa história e nesses personagens, e aí lá no final do livro tu percebe que esses dois personagens, na verdade, são dois embustes que não sabem se comunicar. Tipo, então, e daí cria-se um problema gigantesco que seria resolvido se esses dois personagens abrissem a boca e conversassem. Grita se tiver que gritar, sobe no palco, pega um microfone e fala, entendeu? Por exemplo, teve um livro recentemente que eu li que foi How to Fake It with a Fae, que eu falei que uma das coisas que eu não gostei nesse livro foi... dá um rolê lá, o protagonista acha que a personagem, a Eri, tipo, tinha armado pra ele, sei lá, mentido pra ele. E ele fala umas coisas muito ruins pra ela, e ela na hora se toca que armaram pra ela. E ela não fala nada. Ela deixa ele falar todas as coisas que ele quer na cara dela e ela não fala nada. Tipo, isso não faz nem sentido. Tipo, isso não é real, isso não é realista. A pessoa sempre vai tentar se defender, seja porque ela se importa com o que a outra pessoa pensa, ou seja porque ela simplesmente tá com o foda-se e quer... então quer saber? Sabe? Então, assim, isso pra mim não faz sentido, de jeito nenhum, não é realista. E simplesmente faz o leitor passar raiva, tá? E com esse, eu realmente não acredito que tem um jeito de fazer bem feito, de ser bem escrito, de convencer o leitor, porque simplesmente não funciona. Tipo, a não ser que esses personagens estejam um do outro lado do mundo e seja, sei lá, quantos anos atrás, ou um mundo de fantasia que demora, sei lá, meses para uma carta chegar do outro lado, eu não vou desculpar a miscommunication. Entendeu? Então, tipo, pra mim, isso é um trope, assim, que não funciona, não faz sentido, não devia existir. E sei lá, sabe? É que eu acho também que isso vem muito de mim, porque eu não consigo me ver tendo um problema no relacionamento próximo que eu tenho com as pessoas, seja o Denner, seja a minha mãe, seja as minhas amigas, e não falar, entendeu? Pode ser que eu vou rodear pra falar o que eu tenho que falar, mas eu vou falar. Então... sei lá, pra mim isso não funciona, sabe? Ainda mais nos livros que geralmente esse trope vem acompanhado, assim, de catástrofes, situações muito ruins e pesadas, e sabe? Então, porra, fala, sabe? Então esse é o trope que eu mais odeio. Eu acho que tem que começar a colocar, se os autores resolverem escrever essa bomba, eles têm que começar a colocar assim, ó, miscommunication, tá? Falta de comunicação. Porque daí a gente pode escolher não passar essa raiva. Ai, gente, como é bom saber do que a gente não gosta. E se tu concorda com a minha opinião sobre algum desses, por favor, comenta, tá? Que eu quero muito saber. Agora vamos falar das minhas manias estranhas, tá? De quando eu tô lendo, que eu não acho que elas são tão estranhas assim, mas eu acho que elas são bem específicas e eu não tenho tantas assim. Então, obviamente tem o básico, quando uma história tá muito boa, muito intensa e numa parte muito assim, vida ou morte, numa situação muito, sabe? É óbvio que quando eu virar uma página, o meu olho vai ir pro final lá da outra página, tá? Pra ver pra onde eu posso esperar que essa página vai me levar. Se vai ser pra muito sofrimento ou pra muita dor. Então, isso é uma coisa que é normal, eu acredito. Tipo, eu não considero isso uma mania. Mas eu nunca fui de ler o final do livro antes pra saber. Não, tipo, isso eu nunca fui de fazer. E eu acho loucura quem faz. Tô julgando mesmo, tá? Uma coisa que eu também tentei me acostumar a fazer, mas eu não consegui, é marcar e anotar livro. Eu acho que quebra a imersão da história no momento ali, então pra mim isso é uma coisa que não funciona. Tipo, se eu tiver que parar pra colocar um post-it, pra, sabe, fazer toda aquela... Isso, sei lá, tipo, isso pra mim quebra a imersão da história. E se eu deixar pra depois eu esqueço, então eu simplesmente, a não ser que seja uma coisa tipo que eu esteja com a caneta do lado e sei lá, vou marcar aqui. Ai gente, não tenho paciência pra isso não, e eu tentei, então é isso. Mas a minha mania mais estranha, que tá me incomodando ultimamente, que foi um dos motivos que eu decidi fazer esse vídeo, é que assim, tá? Não importa o quão triste, o quão tensa, o quão, sei lá, triste... Eu já falei triste. Assim, não importa a situação que a história tá passando, tá? Se o autor escreveu 2 frases específicas que eu já ouvi em músicas, eu preciso voltar,
e ler essa frase no ritmo da música, senão eu não consigo me concentrar na leitura. E essas duas frases são... Uma é mais recente do que a outra, tá? Mas essa aqui é de muito tempo que acontece isso, tá? Se tá escrito No Rest for the Wicked, eu não consigo continuar a leitura sem cantar na minha cabeça You know there ain't no rest for the wicked, que é uma música de 2008 do Cage Elephant. É esse, Cage the Elephant. Faz muitos e muitos e muitos anos que eu não ouço, mas toda vez que eu passo por essa frase num livro, eu preciso voltar e cantar no ritmo da música, e daí eu posso seguir em frente. Senão eu não consigo. E a outra, como eu falei, essa aqui é mais recente. Something wicked this way comes. É uma frase super famosa, que é de Shakespeare, né? Macbeth, se eu não me engano. Mas que ela entrou no meu radar de ficar repetindo, porque a Taylor Swift canta essa música em Cancelled, desse último álbum dela de The Life of a Showgirl. Aí, quando tem essa frase num livro, eu preciso voltar e falar na minha cabeça Something wicked this way comes. Sabe? Então, assim, eu não sei de onde isso vem, mas me irrita, porque às vezes eu tento controlar e eu não consigo, eu tenho que fazer. E eu tenho que cantar a música na minha cabeça e daí deu. Daí eu consigo voltar a ler. Então, eu acho que basicamente essas são as minhas duas manias mais específicas e eu preciso saber se mais alguém aí passa por isso, porque realmente me incomoda. Provavelmente tem mais uma que outra frase que isso acontece também, só que são muito mais específicas do que essas duas e daí eu não lembro mais, mas essas duas são as que mais acontecem, então é isso. Uma outra mania que na real começou ano passado, eu não sei se é uma mania ou enfim, eu tenho dificuldade de ler um livro em português que foi traduzido do inglês. Porque desde que a gente se mudou, 99% dos livros que eu leio são em inglês. E aí, quando eu pego um livro que foi escrito em inglês e foi traduzido pro português, e eu não tô falando aqui de tradução boa ou ruim, tá? A minha cabeça parece que automaticamente quer destraduzir, tipo, eu quero saber de que jeito que o autor escreveu aquilo, então não aconteceu com todos os livros. Por exemplo, eu li Misery, do Stephen King, e eu li... Foi Misery? Acho que foi. E foi de boa, mas alguns outros livros eu tive essa dificuldade, então é uma mania aí que foi se desenvolvendo. E é isso. Mas como eu disse, tá me irritando bastante, principalmente porque eu tenho livros aqui em português que eu trouxe do Brasil e que eu vou ler e eu me recuso a comprar esses livros em inglês porque eu tenho em português. Então, não faz sentido. Então, é isso. Outra mania que eu tenho é que eu sou obcecada em registrar as minhas leituras no Goodreads, mas quando eu começo um livro, eu nunca coloco lá na hora, tipo, que eu comecei a ler esse livro. Eu sempre espero algumas horas, eu espero algumas páginas, alguns capítulos, pra ver se eu realmente vou me envolver nessa história, se eu vou continuar lendo, e aí eu coloco lá que eu comecei a ler tal livro. Porque agora, isso mudou no Goodreads, tá? Mas antes, eles não tinham um lugar específico pra te marcar os livros que tu abandonou. E daí isso me estressava. Tipo, não é que me estressava, mas não ficava organizado do jeito que eu gostaria que ficasse organizado, então eu preferia não colocar esse livro lá, que eu li, tipo, sei lá, um capítulo, 5 páginas, do que passar pelo estresse de ter um negócio desorganizado, entendeu? É uma mania que eu tenho, mas como eu falei, isso mudou, porque agora o Goodreads criou uma estante oficial de abandonados, então tá muito mais fácil, inclusive já abandonei vários. Tá, tipo assim, muito maravilhoso. Mas é uma coisa que, tipo, parece que eu me dou um tempo pra ver realmente se eu vou continuar lendo esse livro. Por mais que agora eles tenham esse lugar pra colocar, eu vou continuar fazendo isso, porque às vezes eu simplesmente percebo que eu não tô afim realmente de ler esse livro, que não é o momento pra ler esse livro, mas que eu não vou abandonar ele pra sempre. Então eu deixo ele de lado e não marco lá, porque em algum momento vai vir aí ou não, sabe? Parece que se, por exemplo, vou começar esse livro agora, e daí eu já coloco lá, parece que eu tô amaldiçoando a minha leitura, sabe? Então é uma mania que eu tenho, que às vezes eu esqueço de colocar no mesmo dia, e daí eu não gosto que fica num dia atrasado, mas enfim, aí eu tenho que lidar com as minhas situações. Gente, e assim, eu amo realmente marcar as minhas leituras no Goodreads, e eu não vou mentir, porque eu gosto de ver, sim, quantos livros eu tô lendo, mas não é por causa dos números, é simplesmente pra eu olhar e ver o que eu tô fazendo, entendeu? Pra ver se eu tô lendo livros
o suficiente, entre aspas, porque querendo ou não, eu crio conteúdo em cima de livro. Então, eu gosto de saber mais ou menos como é que eu tô no meu ano, entendeu? Eu gosto de ver como tá indo as minhas leituras, se tem algum gênero que não tá, tipo, indo tão bem, sabe? Então, eu gosto de ter esse controle mais visual. E é um jeito que me incentiva bastante a continuar lendo quando às vezes eu não tô muito afim, entendeu? Então, é isso. Uma outra mania que eu tinha, porque eu não tenho mais, é aquela questão de querer livros que vão sempre combinar. Por exemplo, comprar uma série e todos os livros dessa série têm que combinar. Temos a capa dos Estados Unidos, tem a capa do Reino Unido, tem às vezes a capa da Austrália, sei lá. Tu vai atrás de sempre ter a mesma capa. Tem a capa do Brasil, obviamente. E isso era uma coisa que me incomodava bastante no Brasil. Eu queria sempre, tipo, se eu comprava um livro da série capa dura, eu queria os outros capa dura também. Se eu comprava um paperback, eu queria os outros paperback também. E aqui isso é uma coisa que mudou bastante, acho principalmente pelo tanto que eu comecei a usar o sebo. E porque que eu tenho que cuidar mais também, com tipo, o dinheiro que eu gasto em livros, no caso. Então, eu passei a me importar menos com isso e eu tendo acesso ao livro já tá ótimo pra mim. Então, se eu comprei um livro com uma capa e depois eu consigo a continuação por barato no sebo, mesmo sendo outra capa, eu não me importo. Por exemplo, eu tenho Powerless, que os 2 primeiros livros da trilogia estão em paperback. E a continuação, eu comprei, o 3º livro, eu comprei capa dura, nessa edição que é lindíssima. Essa aqui é a parte bonita, pera. Nessa edição que é lindíssima, porque tava, tipo, muito barato na livraria. Tava com mais de 300 coroas de desconto, porque tá rasgado a jacket. Então, tipo assim, não me importo, sabe? Outro exemplo, eu comprei Quarta Asa nessa edição capa dura, tá? Comprei no sebo e tava o mesmo preço da edição nova paperback na loja. E eu comprei esse. Se eu conseguir o segundo capa dura também, ótimo. Se não, eu não ligo nem um pouco. Passando pra falar que, na real, comprei ontem à noite Iron Flame, que é a sequência de Quarta Asa. E não está combinando com o primeiro livro, tá? Mas tava 102 coroas no sebo, eu comprei. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a desapegar e, honestamente, não me incomoda tanto assim. A única coisa que eu tô sendo um pouco chata, que inclusive eu devolvi um livro no sebo essa semana, foi da série dos Instrumentos Mortais, porque esses livros estão sempre entrando e saindo do sebo, tipo, porque obviamente foi um sucesso do caralho. E eu tenho essas capas, tá? E o 4º livro que eu já tenho, e ele tá aqui em algum lugar, ele também é dessas capas. Então, eu quero que o 3º livro seja dessa capa. E eu sei que logo vai aparecer. Se eu quisesse ler o 3º livro de Os Instrumentos Mortais hoje, eu teria comprado com a capa errada, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aprendi a desapegar e eu realmente não me importo. Por exemplo, também, Escudos de Pardais, que eu consegui essa edição capa dura no sebo. A continuação, provavelmente, eu vou comprar paperback porque vai ser mais barato. Então, isso é uma mania que eu tinha, não tenho mais, e eu me sinto muito mais livre. Uma coisa que eu percebi que eu realmente não me importo é de comprar livros usados no sebo. Eu realmente não me importo se eles estão um pouco amassados. Como é que é o nome disso? Eu esqueci. Se a espinha? Gente, foda-se, esqueci. Se, tipo, isso tá quebrado porque a pessoa que leu, tipo, abrindo o livro assim, ó, eu não me importo, tá? Eu não me importo. Eu fico muito feliz que eu tenho acesso a esse sebo, porque, gente, mudou minha vida. E eu realmente não me importo. Eu só vou comprar livro na livraria, novo, se é um livro que é lançamento. Mesmo assim, geralmente, eu já tô cuidando se aparece no sebo, mas se não aparece eu quero muito ler, então eu vou lá e compro na livraria. Mas se não, 95% dos livros que eu compro são do sebo e eu fico muito feliz por isso, porque eles são mais baratos e, tipo, eu não me importo se dá pra ver que esse livro foi lido. Eu não me importo. E outra coisa que mudou recentemente também e que eu fiquei muito feliz com essa mudança é sobre as TBRs, escolher as leituras do mês. Antes eu não conseguia seguir uma TBR nem que me pagassem, eu fugia dos livros que eu mesma tinha escolhido e eu não sei o porquê. Mas ultimamente isso tá sendo uma paz pra minha cabeça, sabe? Tá dando super certo, eu tô amando escolher as minhas leituras com o TBR Jar, tá sendo super divertido. E eu tô fazendo vídeos sempre escolhendo as leituras aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui pra vocês irem lá ver. Não vou me comprometer tentando escolher leitura pro ano todo, porque isso sim me dá gastura. Mas pro mês, escolher leitura pro mês tá indo super bem, porque eu perdia
eu gastava muita energia, às vezes, tentando decidir o que eu tinha que ler ou o que eu queria ler, porque muitas vezes eu não sei o que eu quero ler. Pelo fato agora de eu ter uma TBR escolhida, faz muito mais sentido, tipo assim, se eu não sei o que eu quero ler, eu pego um desses livros. E, obviamente, se eu não tô afim de ler nenhum dos livros que eu escolhi, eu não vou ler, eu não vou me sentir culpada por pegar outro livro. Então eu acho que é por isso que tá dando certo também, eu meio que desapeguei da culpa, eu desapeguei da impressão que eu ia estar fazendo coisas erradas se eu não seguisse a TBR que eu escolhi. Então, como eu disse, eu não preciso ficar perdendo tempo pensando que livro que eu vou ler, a não ser que tenha um livro que eu quero muito ler. E aí eu consigo criar ideias de vídeo em cima desses livros que eu escolhi. E, obviamente, como eu falei, se eu não quiser ler, não tem problema, eu não vou ler. Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa que me libertou muito também. Eu não sei exatamente o que mudou, mas, como eu disse, eu tô gostando muito, tá dando certo, mas também não tem culpa nenhuma quando não dá. Então eu acho que toda essa minha situação tá sendo muito mais saudável do que já foi no passado. Eu acho que a minha relação com a leitura tá sendo muito mais saudável do que já foi. Enfim, é isso. Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu preciso muito saber de vocês aí nos comentários se vocês concordam com algumas das minhas opiniões aqui, quais são as manias estranhas que vocês têm, quais são os tropes que vocês fogem, que vocês não gostam, porque eu preciso saber, tá? Eu preciso saber, eu não posso ficar aqui falando sozinha. Então, por favor, me contem, porque eu tenho certeza que eu não tô sozinha nisso. E eu quero muito, muito saber das manias e das raivas de vocês. Lembrem de usarem os links do canal para comprar livro ou qualquer outra coisa, vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem de deixarem o gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!